Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos tratar do tópico de número 2, relativo ao Código de Processo Penal, dando sequência ao nosso material, a norma processual penal, ok? Bom, o vídeo de hoje é mais tranquilo, bem curtinho, apenas para a gente fazer algumas considerações ao nosso Código de Processo Penal. Vejam só, como eu disse para vocês na aula passada, o nosso Código de Processo Penal, ele é a espinha dorsal do processo penal brasileiro. Isso porque ele concentra as principais regras procedimentais que regulam as fases da persecução penal. Com uma observação: de todo o nosso Código de Processo Penal, a sua última parte, que corresponde ao livro 4, Execução Penal, todo ele não se aplica mais. Isso porque, em 1984, entrou em vigor a Lei 7.210, que é a nossa atual Lei de Execução Penal. E essa sim regula toda a parte de execução penal. Então vejamos, apreendendo o que nós entendemos sobre persecução penal, essa atividade persecutória do Estado, de perseguir o criminoso, que em tese teria cometido um crime, considerando que essa persecução, essa atividade, ela é dividida em três grandes fases: fase de investigação, a fase da ação penal, a fase processual e a execução penal, o nosso Código de Processo Penal ainda é o principal instrumento normativo que regula a fase de investigação e a fase da ação penal. Entretanto, a última fase, que é a fase da execução da pena, essa fase, toda ela é regulada hoje pela Lei 7.210, de 84, ressaltando então para vocês a importância do que eu falei de normas extravagantes. Sobre isso é importante considerar também que alguns procedimentos e alguns atos processuais acabam encontrando regramento nessas leis extravagantes. Eu dou alguns exemplos para vocês. Os crimes de menor potencial ofensivo, que tanto falamos em sala de aula, o procedimento é todo ele regrado pela Lei 9.099 de 95, os procedimentos dos juizados especiais criminais. Eu poderia falar também dos procedimentos em relação ao combate aos crimes de violência doméstica, que muitos atos procedimentais estão regulamentados na Lei de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, que é a 11.340. Investigação de organizações criminosas, com procedimentos de investigação regulamentados na Lei 12.850. Isso é só para ressaltar para vocês a importância das chamadas leis extravagantes ou não codificadas. Mas, voltando ao ponto, o nosso Código de Processo Penal ainda é a principal fonte normativa. Então, nós precisamos entender algumas coisas. Como vocês já sabem, eu disse também na aula passada, o nosso código ele é da década de 40. Como vocês vão poder verificar no material, ele é fruto de uma aspiração política da década de 30 do nosso país, que tinha uma clara visão policialesca. E quando eu digo visão policialesca, o que eu quero dizer com isso? Uma clara visão de endurecer a persecução penal. Claro que nesse contexto você mitiga direitos, diminui direitos e garantias do investigado, do réu, em detrimento de um outro valor. Qual é esse outro valor? A propagação da ideia de segurança pública. Na verdade, essa é a grande dualidade que a gente vive até hoje em processo penal. Se de um lado você quer resgatar garantias do réu, do perseguido, do outro lado você quer passar ainda para a sociedade uma sensação de que as instituições públicas conseguem garantir a paz social e a segurança pública. Essa ideia é muito importante porque ela é o que vai dar a diretriz de diversas situações de conflitos normativos que vão surgindo ao longo do tempo. Tá? De toda forma, eu destaquei no nosso material, logo na introdução sobre esse tema, de que nós hoje precisamos olhar e operar com um Código de Processo Penal
entendermos que que ele foi construído sobre uma base axiológica, uma base valorativa. Eu até destaquei na página 3 para vocês. Olha como que o legislador e, por consequência, o Código via o perseguido na persecução penal. O acusado era tratado como potencial e virtual culpado. Então, o nosso código foi construído não com base na presunção de inocência, mas com base numa presunção de culpa, principalmente daqueles que eram presos em flagrante delito, à época que vigorava essas características do código. Uma segunda característica marcante é, na balança entre a tutela da segurança pública e a tutela da liberdade individual, predominava a tutela da segurança pública. Então, você mitigava os direitos e garantias individuais do réu em detrimento do quê? De passar essa mensagem para a sociedade, né, de segurança pública. Uma terceira característica, a busca da verdade real. Nós já tratamos isso quando falamos de sistemas acusatório, sistema inquisitório, né? Mas a verdade é que realmente prevalecia essas características. Até para dizer para vocês um exemplo, até pouco tempo atrás, na parte de provas no Código de Processo Penal, havia um dispositivo que tinha a seguinte redação, que o silêncio do réu poderia ser interpretado pelo juiz em seu prejuízo, sendo que a nossa Constituição garante o direito ao silêncio. Esse é um ponto emblemático. Essa parte já foi modificada no Código de Processo Penal, né? Mas isso é só para vocês perceberem que ao longo do nosso tempo, desde a década de 40 para cá, o Código vem sofrendo diversas alterações para ajustá-lo, né, a hoje, né, principalmente as alterações da década de 80 para cá, para ajustá-la à nossa Constituição Federal de 88. Mas nós não podemos esquecer que, ora, em momentos outros, né, ora você percebe um movimento político mais voltado para prestigiar esse valor de promoção da sensação de segurança pública, ora se volta os olhos para as garantias individuais. E onde é que a gente vai ver o fruto desse trabalho? Principalmente nos julgados dos tribunais superiores, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos anos, essas duas cortes, as duas principais cortes superiores do nosso país, vêm exercendo um trabalho muito grande e árduo de compatibilizar as normas processuais penais vigentes ao texto da Constituição. Isso diante de fracassadas e mais fracassadas tentativas de reforma de todo o sistema processual penal. Não sei se vocês vão perceber no material também na página 4, eu destaco o PL 8045 de 2010, que é o último projeto de um novo Código de Processo Penal que foi apresentado, mas que até então não foi aprovado ainda, ok? Então, o que são as principais considerações que eu quero deixar para vocês desse pequeno vídeo hoje? O nosso Código de Processo Penal, ele ainda é a nossa principal fonte de instrumento procedimental para reger a persecução penal. Ocorre que este instrumento já está muito defasado. Então, há um trabalho contínuo, diário, permanente, de ajustar essas normas processuais penais aos valores constitucionais estabelecidos na Constituição de 1988. Esse trabalho, ele fundamentalmente vem sendo exercido pela jurisprudência do STJ e pela jurisprudência do STF, tá? E a isso se atribui uma ideia, se atribui um nome, tá? O que seria isso, professor? No nosso material, e aí vocês me permitam já entrar no tópico 3, porque isso a gente já pode trabalhar tanto no tópico 2 e no tópico 3, é o que a doutrina chama de processo penal democrático, né? Professor, o que é o processo penal democrático? Nada mais é do que passar a nossa legislação processual penal
pelo filtro dos valores constitucionais estabelecidos no nosso texto constitucional. Em processo penal, isso significa que as normas processuais penais precisam se ajustar aos princípios constitucionais voltados para o processo penal. Mas isso eu vou deixar para detalhar com vocês no nosso próximo vídeo, ok? Então esse é o recadinho de hoje. Um forte abraço a todos e logo logo vocês vão estar recebendo aí um convite para a gente ter um momento ao vivo para a gente poder sanar as dúvidas de vocês. Espero que os estudos estejam indo bem. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.